Beleza, então, jovens. Então vamos começar aí a nossa aula. Espero que todos estejam muito bem aí, né? E vamos dar sequência aí às nossas atividades, né? Então nós vamos hoje trabalhar com o CLP. Então a gente vai dar hoje uma introdução ao dispositivo, né, controlador lógico programável, né, mais conhecido aí pela sigla de CLP. E a gente vai falar aí do hardware dele, como é que a gente conecta, quais são, né, os dispositivos que estão dentro de um CLP, como é que ele funciona basicamente, para a gente poder, né, evoluir depois para algumas aulas de programação aí que é o mais interessante, né, em dispositivos do tipo CLP. Bom, então essa é a ideia inicial. Então hoje a gente vai discorrer, a gente vai falar aí do histórico, como é que é feito um CLP por dentro, como é que é a interface do CLP, né, como é que ele funciona internamente. Então a gente vai discorrer desses assuntos aí. Bom? Então, como é que era feito o controle ali logo de início? A primeira geração de controle era baseado em contato, né? Então a gente tinha lá na primeira geração relé e contatores. Esses eram os caras que faziam aí todo o sistema de controle, de operação básica, de processo numa indústria, numa fábrica. Então não tinha outro dispositivo a não ser relés e contadores, tá? Então essa é a primeira geração aí de sistemas de controle. Então eles eram baseados nesses dispositivos. Com o desenvolvimento aí da eletrônica básica, então a gente começou a acoplar aí pequenos, né, resistores, capacitores, né, e também os nossos famigerados transistores. Com isso, né, então eles vão trabalhar juntamente com a geração anterior, com os relés e com os contadores, e vão dar um grande ganho aí de espaço físico e durabilidade, confiabilidade no nossos dispositivos, tá? Porque eles tinham uma menor incidência de quebra, né? Esses dispositivos com resistores, capacitores e transistores. A terceira geração, obviamente que aproveitando a microeletrônica e a integração, o que ocorreu? Esses dispositivos foram então integrados em circuitos menores ainda, e a gente utilizou a implementação de álgebra booleana, né, de uma forma mais direta, usando aí, obviamente, né, as portas lógicas já de uma forma diretamente, né? Então, com isso, os espaços ficaram ainda menores e eu ganhei uma grande flexibilidade, né? Então, eu ganhei uma flexibilidade na realização e na modificação das tarefas. As malhas, então, de controle, eles começaram a assumir um papel fundamental aí na sobrevivência das empresas, né? Então, elas tiveram que começar a desenvolver essas malhas de controle automático cada vez mais em todos os âmbitos, né? Na quarta geração, já entram os sistemas que são programáveis. Então, os sistemas programáveis entram aí no que a gente chama de quarta geração. Eles permitiam aí, então, a implementação dessa malha de controle através de software. Então, eu tinha tudo isso em programação, né? Então, já não tinha mais aquela necessidade de um grande espaço físico. E aí, o que a gente ganha? A gente ganha ainda mais flexibilidade aí na realização dessas tarefas, tá bom? O CLP ele nasceu na GM, né, na General Motors, em 1968. Então, o que acontece? A General Motors ela tinha uma
necessidade grande em mudar, às vezes, alguns painéis de comando, justamente por conta de alguma modificação num carro, de alguma modificação na sua linha de montagem. E cada mudança nessa linha de montagem, eu tinha que praticamente desmontar todos os painéis que tinham de comando e refazê-los. Então, em 1968, a General Motors, ela não inventou, mas ela estabeleceu que os dispositivos que ela iria trabalhar a partir daquele ano seriam aí dispositivos que poderiam ser mais flexíveis, que deveriam ser mais flexíveis. Nasceu sim, mas assim, ela nasceu de uma série de condições que a GM impôs aos fornecedores dela. Então a GM foi que impôs aí uma série de regras para esses fornecedores. Então o que eles queriam lá? Eles queriam vários tipos de entrada e saída, né? Então o dispositivo controlador deles tinha que ter aí vários tipos de entrada e saída, tinha que ter uma certa velocidade de processamento, né? Uma certa velocidade de processamento. Também tinha que ter memória e programação. Então, no início, ela nasceu como um dispositivo programável, né? E com uma certa interface com o usuário. Então, nessas malhas de controle que a gente tinha lá dentro da GM, o que a gente tem basicamente? Sensores. Então, já conversou aí a respeito de sensores. Então, o que basicamente tinha na malha eram sensores, que eram dispositivos que sentiam o que estava acontecendo no processo e passavam aí para dentro do circuito essas informações, né? Botoeiras, que eram um tipo de sensor mecânico, né? Então, botoeiras, que eram um tipo de sensor mecânico, sinalizadores, que já eram dispositivos de saída, lâmpadas, né? Então, esses sinalizadores nada mais eram do que lâmpadas aí que indicavam condições internas aí dos circuitos, dos dispositivos, né? Um outro dispositivo de sensor eram chaves fim de curso, que tinham bastante aí no dia a dia dessas malhas de controle, e outros dois elementos, né, com muita utilização eram os contadores de evento, né, então dispositivos que conseguiam realizar uma determinada contagem, sei lá, de máquinas, de peças, enfim, de um sistema, e os dispositivos temporizadores, que eles marcavam aí um certo tempo. O tempo de processo, o tempo de secagem de uma peça, né? Enfim, o tempo de realização de alguma coisa. Então, esses eram os elementos principais aí que estavam aí dentro dessas malhas de controle que se destinavam a comandar o processo como um todo, né? Então, os dispositivos, eles geravam em torno desses dispositivos aí, tá? Sensores, contadores, temporizadores, chaves de final de curso, botoeiras e sinalizadores. Tá? Então, esses eram os dispositivos principais que haviam aí na época aí. Então, o que é um CLP? O que é um controlador lógico programável? Então, o nome já diz aí que ele é programável, né? Então, de alguma forma, a gente tem que programar ele e, conforme vocês tiveram aula com a gente, né? Eu tenho que ter, então, um dispositivo com processador. E esse processador, obviamente, um processador dedicado. Então, é o cara realmente que eu vou programar. Né? Então, lá dentro de todo o CLP, né, em todo o CLP, eu tenho então um processador, e ele vai se dedicar única e exclusivamente a fazer esse monitoramento das entradas. Então, a primeira coisa que o CLP faz, né, esse controlador lógico faz, é olhar tudo
todas as informações que estão entrando nele, né? Estão entrando nele. A partir dessas informações de entrada, a partir então do que entrar, ele vai passar então essas entradas por um programa. Então ele vai lá, esse programa obviamente é um programa realizado aí, definido pelo usuário, definido pela indústria, né? Então ele vai passar por esse programa. A partir desses programas, eu vou então atualizar minhas saídas. Então aí eu fiz um scanner completo, né? Eu fiz uma varredura completa do meu sistema. Então o CLP faz isso. Ele olha o que tem na entrada, passa essas entradas pelo programa e devolve, atualiza as saídas. Então a vida dele é essa aí. Ele não faz praticamente mais nada, né? A não ser, né, quando a gente começa, inicializa ele, mas uma vez inicializado, uma vez estando correndo, essa é a ideia dele, né? Então a ideia dele é justamente fazer essa rotina de scanner, né? Ler as entradas, passar essas entradas pelo programa e atualizar as saídas a partir do que ele teve na entrada e no programa. E aí hoje ele é um dos itens mais utilizados nas indústrias aí, com finalidade de automatizar os processos dele, né? Tem um controle rápido e com uma possibilidade mínima de erros, uma vez que a gente pode testar isso, a gente pode verificar isso antes de colocar isso para funcionar. Bom, qual é uma limitação? Quais são as particularidades aí do CLP? Então, quando a gente vai pensar no CLP, a gente vai pensar justamente aí no espaço de memória dele, número de entradas e saídas que ele tem. Então, essa é a principal, né, incógnita aí. Quando a gente vai, putz, olha, preciso definir a compra de um CLP. Beleza, então você vai definir a compra? Tá. Quantas entradas você vai precisar? Quantas saídas você vai precisar? Né? E dessas entradas e saídas, quais são as analógicas? Quais são as digitais? Quantas são as analógicas? Quantas são digitais? E aí, em função do seu programa, aí você vai também definir aí um espaço de memória, a quantidade de memória que você vai ter necessidade, né, na hora de comprar aí o CLP, tá bom? E hoje a gente diria que a principal dificuldade de implementação de CLP na indústria não é custo, mas uma mão de obra especializada. E mão de obra especializada, você sabe que custa caro. Então é isso justamente que a gente precisa aí, né? A gente precisa justamente de mão de obra com conhecimento nesses dispositivos aí, tá bom? Então essa mão de obra, como ela é escassa, é justamente uma mão de obra aí mais que se paga mais caro por ela, tá bom? Bom, nesse quadrinho abaixo aí a gente vê uma perspectiva aí dos CLPs que estão aí no mercado. Então você nota que praticamente 44% dos dispositivos do mercado são Siemens, né? Então tá aqui, ó, praticamente grande parte aqui do mercado é Siemens. Aí bem, né, apertado aí vem a Rockwell, né, com 22% aí do mercado. Então esses são os maiores fabricantes aí, né? Siemens e Rockwell, né? Depois ele tem outros, Schneider, Emerson, GE Fanuc, ABB, então são outros, né, outros CLPs aí que a gente encontra no mercado, mas grande maioria aí Siemens e Rockwell, tá? Bom, o que é legal aí num CLP? Quais são as vantagens dele? Primeiro, a gente tem um diagnóstico fácil durante o projeto. Então, durante o projeto, eu vou lá, sento, monto meu programa,
faço testes, né? Então, o que a gente vai fazer aí? Então, eu consigo elaborar aí um projeto aí e diagnosticá-lo, ver se ele está errado, se está ok, durante o projeto mesmo, sem precisar ir no local e montar isso lá no local, né? Economia de espaço é outra grande vantagem, porque eu tenho muitos componentes dentro desse dispositivo, né? Então esse dispositivo ele economiza bastante espaço devido aí ao tamanho, né? Então o fato dele ser microcontrolado, microprocessado, ele economiza bastante esse espaço. Ele não produz faísca, então uma vez que ele não produz faísca, eu posso até usar ele em alguns dispositivos aí, em alguns locais aí mais perigosos, tá? Sim, naquele quadrinho do slide passado, Sérgio, o Atos fica na porcentagem dos outros, né? A gente pode programar ele sem interromper o processo produtivo. Então, enquanto a coisa está lá produzindo, eu posso fazer a minha programação aqui e tal, e eu vou dar uma interrompida só no processo, só para fazer a atualização do programa. Então, praticamente não há interrupção em processo aí para a gente fazer essa programação. E eu posso ter um banco de programas aí guardado, né? Então eu posso ter um programa para linha de montagem A, para linha de montagem B, para linha de montagem C, ou para controle de temperatura, um banco de programa para controle de robô, enfim, eu posso ter uma variedade aí de programas em que eu, necessitando, eu vou lá, pego aquele programa e coloco dentro do programa que eu estou desenvolvendo, né? Então eu não preciso ficar criando a toda hora programinhas, né? Como ele é miniaturizado, o consumo de energia dele frente ao consumo com relé ou ao consumo com circuitos transistorizados, ele é muito menor. Então ele tem um consumo de energia muito baixo aí. A necessidade de uma equipe de manutenção é bem reduzida também. Por quê? Ele é um dispositivo muito confiável, muito confiável. Então ele raramente dá defeito. E em dando defeito, o que a gente faz? A gente pega o dispositivo, tira ele da máquina e coloca um novo. Então é muito fácil você trabalhar, então é muito rápido. Então isso faz com que a gente consiga reduzir a nossa equipe de manutenção lá da área, né, de controle, da minha linha de montagem, né? Ele tem uma certa flexibilidade aí para a gente aumentar e diminuir o número de saídas. Então, dependendo, obviamente, do CLP, eu posso colocar aí mais ou menos saídas aí nele. Então, eu posso acoplar aí essas entradas e essas saídas. Então, tem dispositivos em que não, isso é mais ou menos fixo. Tem outros dispositivos em que ele é tipo cartões, né? Então eu posso aumentar esse número de entradas, aumentando o número de cartões. Ele tem uma grande flexibilidade de comunicação. Então ele pode se comunicar com outros CLPs, com computadores e com outros dispositivos, tá bom? Então ele fica muito tranquilo aí a nível de comunicação com os outros equipamentos, tá bom? E aí um exemplo, né, uma comparação aí a nível de tamanho de um CLP com um quadro de comando. Então, um quadro de comando, né, eu posso pegar todo esse quadro de comando que está aqui, né, e trocar por um CLP. Eu vou lá e troco ele pelo CLP. Né? Eles têm mais ou menos a mesma funcionalidade. Eles têm mais ou menos a mesma funcionalidade, mas a diferença de tamanho é muito grande. Então você vê só na comparação aí que há uma grande economia de tamanho, de espaço, né? Quando eu vou trabalhar com sistemas a CLP.
Bom, como é que é o funcionamento básico aí? Como é o funcionamento básico de um controlador lógico programável, de um CLP? Basicamente aquilo que eu comentei com vocês. Então ele tem lá um conjunto de entradas. Então esse conjunto de entradas vai ser lido pela unidade central de processamento. E aqui, obviamente, ele vai passar aí pelo programa. Tá? Então, dependendo do que está escrito no programa, ele vai olhar uma entrada e vai devolver uma determinada saída. Se o programa alterar, eu altero essa condição de saída em função do que eu tenho na entrada. Então, obviamente, tudo tem que passar aí pelo programa que está dentro do CP. Então, ele tem lá uma central de processamento, as entradas e as saídas. Esse é o mais basicão nele. E ele tem, né, uma maneira de trabalhar que a gente chama de ciclo de varredura. Né? Então, ciclo de varredura. Então, tá aqui. Na primeira parte, quando a gente liga o CLP, ele entra para uma etapa de inicialização aqui. Então, é um pré-funcionamento. Nessa etapa de inicialização, ele faz aí uma checagem de funcionamento, verifica entradas, saídas, vê se não tem nada em curto-circuito, ele verifica se as memórias estão ok, então ele faz um auto-check dele e fica em condição de programação. Ou, né, se ele não tiver em estado de programação, ele verifica lá se está em estado de programação ou não, e aí, estando em condição de rodar, ele entra no ciclo de varredura, que é realizar a leitura das entradas, né, executar o programa do usuário a partir dessas entradas e a atualização das saídas. E ele tem a executar o autodiagnóstico dele para ver se está tudo ok, tudo funcionando. E aí ele volta de novo à leitura das entradas. Então esse é um ciclo de varredura aí. Um CLP é tão caro quanto for a velocidade com que esse ciclo ele deve ser executado. Então, se eu preciso de um CLP com um ciclo de varredura muito rápido, ele vai ser bem caro. Mas não é o que a gente necessita na grande maioria, né, dos eventos, na grande maioria dos nossos problemas. Nosso CLP ele vai trabalhar com um problema físico. E aí, trabalhando com um problema físico, o que acontece? Ele vai ter velocidades, né, de necessidade muito pequena. Né? Então, normalmente, processadores simples são capazes de executar isso numa velocidade boa. Agora, quando você tem sistemas que necessitam de uma velocidade mais rápida, sistemas químicos muito rápidos, alguma coisa desse gênero, então essa varredura do CLP acaba sendo um item aí, né, realmente que deve ser levado em conta na hora de determinar o CLP que a gente está utilizando e também fazer a compra dele. Né? E ele vai ser um cara mais caro se ele tiver um ciclo de varredura aí mais rápido, tá? Então é sempre esse cara é um determinante muito grande aí na escolha do CLP e no custo desse CLP. Então, o que a gente tem na inicialização? Naquelas rotinas lá, ó, a primeira coisa aqui é o início aqui, ou inicialização. O que a gente tem na inicialização aí? É uma série de operações que vão ser gravadas aí no programa monitor. Então, a primeira coisa é verificar o funcionamento eletrônico da CPU, memória, de circuitos auxiliares. Ele vai fazer um scanner para ver se está tudo funcionando adequadamente, né? Está tudo funcionando adequadamente. Num segundo tópico,
ele vai verificar a configuração interna e comparar aí com os circuitos que ele tem instalado. Então ele vai ver, olha, a minha configuração aqui diz que eu tenho que ter 3 saídas analógicas. Ele vai verificar se realmente está conectado a ele 3 saídas analógicas. Então ele vai fazer uma comparação do que está internamente com o que está realmente instalado com ele. Então muitos dispositivos às vezes são instalados à parte, como aí entradas e saídas analógicas, por exemplo. Ele vai então verificar o estado das chaves que ele tem, né? E vai desativar as saídas. Então é aquela história da segurança, né? Então a gente sempre parte de um conceito de segurança. E o conceito de segurança é deixar no primeiro estágio aí todas as saídas desativadas, né? Então, eu tenho um motor ligado ali. Esse motor tem que estar desativado, tem que estar desligado, né? Então, tudo desativado. Ele vai verificar se existe ou não um programa de usuário. Então, se dentro da memória foi colocado um programa de usuário. E, obviamente, se algum desses itens aí acima não tiver de acordo, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um aviso de erro, né? Então, é a sequência dele de inicialização antes de ir para o scanner dele, tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Desculpa, tem uma fonia aí no seu áudio. Repete para mim, por favor. Oi, deu uma fonia aí no seu áudio. Repete para mim, por favor, que eu não entendi. Não adianta. Faz o seguinte, põe no chat aí que eu respondo. Ou alguém entendeu aí que ele falou para poder repetir para a gente? Professor, eu estou perguntando assim. Você vai ouvir agora? Agora tá bom. Tá ótimo. Os componentes e como que eu insiro o programa nele? Porque não é com pendrive, né? Normalmente não. Inserir nele para ele poder os componentes. Na ligação dos componentes. Se eu preciso de uma outra placa para receber esses componentes e ir ligando neles. Tá bom. Tá. Deixa eu colocar aqui para você. A gente vai falar disso mais para frente um pouquinho, né? Mas a gente pode dar uma adiantada para você. Só um minutinho, peraí. Tá ótimo, então. Bom, aí ele passa, né? Então, a gente viu lá, né? A primeira etapa que é a inicialização, né? Inicialização. Aí a gente passa para a verificação das entradas. O CLP vai ler cada uma das entradas do dispositivo. Então, esse ciclo de leitura aí, ele chama-se varredura, scan, né? Ele normalmente é alguns microsegundos aí, mas é uma coisa bem rápida. Então ele vai lá e faz toda a leitura de todas as entradas, tá? De todas as entradas. E ele não coloca isso ainda para a memória. Depois dessa varredura, é que ele faz uma transferência para uma área de memória chamada memória de imagem das entradas e saídas. Então, antes de fazer qualquer execução do programa, ele faz aquela leitura no scanner, no scan, e nesse ciclo de varredura ele passa isso para essa memória de imagem das entradas e saídas, né? Aí, no próximo passo, quando ele vai executar o programa, ele executa o programa em cima de quem? Em cima da memória de imagem. Então ele não mexe mais com as entradas, ele mexe com o dado que ele colocou na memória.
né, com dado que ele colocou na memória. Então essa é a colocação aí, né, desse sistema. E a partir daí, o que acontece aí? O programa rodando, ele vai atualizar a memória de imagem de saída. Então, a partir da execução do programa, ele vai lá e atualiza essas memórias, essa memória de imagem de saída. Por último, ele vai atualizar o estado do CLP, também numa fração aí de microsegundos aí. E aí sim eu passo para um novo ciclo de varredura. Então, aí nesse ciclo de varredura ele volta a verificar as entradas, fazer um novo scan, transfere para a memória de imagem, roda o programa, aqui, tá? Roda o programa, e a partir de rodar o programa, ele vai atualizar então as saídas. Tá bom? Então ele vai fazer sempre essas etapas aí, essas fases aí no decorrer, né, da execução de programação dele.